aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. E nesse exato momento que nós estamos gravando esse vídeo, a gente está passando por um clima de eleições. A eleição norte-americana acabou há alguns dias e o candidato eleito foi o Joe Biden, mas a gente não sabe se ele vai assumir ou não. Está rolando toda uma discórdia aí em função disso. O presidente Trump não sabe admitir uma derrota, está brigando na justiça. Vamos ver no que vai dar. Por outro lado, agora na sequência temos as eleições municipais aqui no Brasil. E em todas as cidades, aliás, do Brasil, nós estamos precisando escolher os candidatos a prefeitos e vereadores. E em cima desse assunto, eu achei interessante trazer à tona aqui um tema que é muito curioso, ou seja, qual é a visão política de Viktor Frankl? Existe uma visão política? Viktor Frankl se afeiçoou à política em algum momento? O que ele falava sobre isso? A logoterapia tem algo a nos dizer sobre política? Se você quer saber, fique com a gente nesse vídeo até o final. A primeira coisa importante para a gente entender um pouco do pensamento político do Viktor Frankl é entender a época em que ele viveu. Frankl nasceu em 1905, nessa virada do século XIX para o século XX, que foi um período de muita instabilidade política. Afinal de contas, os grandes impérios, os poucos que restavam, eles estavam assim decadentes, na verdade. E havia grandes movimentos populares acontecendo. Ao mesmo tempo, foi o período das duas grandes guerras. Então a gente sabe, né, em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial. Frankl era uma criança, um menino nessa época. Ele viveu tudo isso, ele conta um pouco das dificuldades que ele enfrentou por causa da Primeira Guerra, ainda mais ele vivendo na Áustria, um dos grandes epicentros da Primeira Guerra Mundial. Se você quiser saber de maneira mais completa a história de Viktor Frankl, falando um pouco sobre isso, clica aqui nesse link que você vai ter acesso também em um outro vídeo. Então, dando continuidade, quando Frankl já era um adulto, um jovem adulto, formado em medicina, ele se deparou com a Segunda Guerra Mundial. Toda aquela tragédia que a gente sabe que acabou acontecendo na sua vida, mas enfim, tempos de instabilidade política. Diante disso, tem algumas partes nos livros do próprio Frankl aonde nós lemos ele mesmo dizendo que durante a sua juventude ele juntou-se ao partido, a Juventude Socialista. Diante disso, muitas pessoas fazem a seguinte pergunta: então Frankl era comunista? Ainda mais nos dias de hoje, né, onde se fala tanto ainda desse assunto, é importante nós entendermos. Será que Frankl era comunista? De fato ele foi, em um dado momento da sua vida. Ele juntou-se a esse grupo, mas a gente tem que entender esse contexto que eu acabei de falar. Então, em 1917 acontece a Revolução Russa. As grandes monarquias da Europa, elas promoviam assim uma opressão muito grande contra o povo. Na Rússia, por exemplo, o povo vivia em condição de escravidão, praticamente. Então era natural que esses movimentos populares eles fossem ganhando força. A verdade é que nos diferentes países, em boa parte deles, ninguém mais aguentava ter que trabalhar para sustentar uma monarquia. O próprio Brasil, mais ou menos nessa época, também teve a sua proclamação da República, né? Embora de uma maneira muito mais amistosa. Então, só para a gente entender esse contexto. E Frankl juntou-se. Frankl entendeu naquele momento que a causa das pessoas, a causa dos populares, dos trabalhadores, ela era uma causa digna de defesa. Isso significa que Viktor Frankl concordava com tudo aquilo que o Partido Comunista fez na Rússia, na China, depois daquela história? Obviamente que não, pessoal, porque é só você ler um pouco de logoterapia e você vai ver que esse totalitarismo que posteriormente, já de uma maneira muito precoce, inclusive, se associou ao comunismo e ao socialismo, é algo que Frankl criticava. Não é à toa que ele não relata que continuou
fazendo parte. Então, em um dado momento ele adotou aqueles ideais, mas depois ele se afastou deles. Então ele foi socialista, mas não continuou socialista pelo resto da sua vida. Pelo contrário, como eu estou dizendo aqui, uma das coisas que Frankl mais criticava era a noção de totalitarismo. Bom, isso quer dizer, então, já que ele não era socialista, já que ele não era de esquerda, como o pessoal gosta de falar hoje em dia, isso significa que ele era de direita, conservador? Foi esse o caminho que Viktor Frankl seguiu? Também não existe indício nenhum nessa direção. Até mesmo porque os regimes mais conservadores e de direita daquela época eram tão totalitaristas quanto os de esquerda. É meio como que se a visão política que Viktor Frankl foi formando com o passar do tempo, ela não se encaixasse em nenhuma das coisas que eram oferecidas na época. Inclusive, Frankl chega a classificar algumas posturas ligadas assim, a essa visão mais totalitarista de mundo, essa ideia de que só existe uma forma, de que só existe uma conduta, de que todos devem seguir o mesmo caminho. Ele vai classificar isso como uma forma patológica de existência, inclusive. Então, dentro daquilo que Frankl vai chamar de neurose coletiva, ele vai classificar esse pensamento coletivista, que é de todo mundo ter a mesma opinião, todo mundo fazer o que os outros fazem, e o fanatismo, que é a incapacidade de entender a opinião do outro que seja diferente da sua, essa intolerância. Frankl vai classificar essas coisas como patologias. Vejam só. Logo, qualquer forma de pensamento político totalitária, ou seja, que diga eu tenho razão, eu tenho a verdade sobre o mundo e sobre a administração dos países, e, consequentemente, todos têm que fazer do jeito que eu acho, Frankl vai condenar essa maneira de pensar. Essa, aliás, foi a essência do nazismo, que provocou a maior tragédia na vida de Frankl de milhões de pessoas. E ele critica abertamente essa postura dos nazistas. Vejam só o que Frankl fala sobre isso. O nacionalsocialismo, que era o nazismo, com seus critérios unicamente coletivos e globais, foi o principal educador do homem rumo ao pensamento coletivista. Bastava ser alemão, quer dizer, pertencer à nação alemã, para merecer um ponto positivo. Em compensação, bastava ser judeu para encher-se de culpas. Então esse pensamento simplificado, esse pensamento raso e que vai fazendo uma verdadeira lavagem cerebral na cabeça das pessoas que aderem a essas ideologias. E Frankl complementa dizendo o seguinte: o totalitarismo converteu o homem em fanático. O que é o totalitarismo fica bem claro na seguinte frase de Hitler: a política é um jogo em que são permitidos todos os truques. Quer dizer, vale tudo, com a ideia de que se eu tenho um objetivo, eu acho que minha maneira de pensar ela prevalece, vale tudo para fazer com que as pessoas submetam-se a ela. E a gente viu o quão trágico isso foi naquela época. Ainda falando sobre o pensamento político, Frankl foi convidado quando eles celebraram os 50 anos, não era bem uma celebração, mas era uma lembrança dos 50 anos da invasão alemã na Áustria. Ele foi convidado para palestrar em Viena, num evento público e tal. Tem um vídeo bem legal sobre isso, onde você pode assistir, inclusive, essa palestra inteira, né? O vídeo está em alemão, você pode ver o link aqui, mas você pode colocar a legenda ali, pelo menos no inglês já dá para entender algumas coisas. E nessa palestra, Frankl fala um conceito que ele repete em diversos outros lugares. Ele vai falar dos dois tipos de políticos e dos dois tipos de seres humanos. Então, com relação aos políticos, ele fala que existem aqueles que usam, né, um fim e, através desse fim, acham que vão santificar os meios, enquanto outros têm plena consciência de que certos meios são capazes de profanar até os fins mais puros. De qualquer maneira, não é verdade que um fim justifique o meio. Não pode ser verdade, nem que seja pelo fato de que o homem, ao qual todos os meios pareçam bons, tampouco o fim será sagrado. Quer dizer, então vejam só, uma das coisas que Frankl criticava abertamente, às vezes é difícil a gente tentar trazer o pensamento de alguém que viveu há algum tempo para a realidade política dos dias de hoje.
mas algo que ele deixa aqui bem claro se aplica. Qualquer político ou qualquer projeto político que parta da ideia de que os fins justificam os meios, ele não é um projeto político válido. Porque ele diz que esses meios corrompidos podem profanar até uma finalidade que eventualmente seja boa. Então esse é um olhar que Frankl vai trazer. E se a gente pega isso daí e olha para a política dos dias de hoje, quem sobra para a gente votar? Acho que sobram poucos, não é? Porque essa política do fim justificam os meios, infelizmente ela predomina, pelo menos aqui num país como o nosso. Qual é então a postura política de Viktor Frankl? Já que a gente já viu aqui que ele foi um socialista, foi de esquerda, mas não permaneceu naquela visão. Por outro lado, ele também não aderiu a um pensamento mais totalitarista que era representado nas políticas de direita da sua época. Então, qual era a postura política dele? E mais uma vez, nessa hora, Frankl vai dar uma contribuição única. Frankl vai falar de um conceito que ele chama de monantropismo. O que seria isso? Seria uma cultura e uma proposta da união das pessoas em torno de um sentido comum e que isso pudesse trazer a paz no final das contas. Olha que visão interessante. Parece até um pouco uma visão utópica, né? Parece um pouco a música do John Lennon, né? No final das contas, mas é mais ou menos isso. Talvez a gente pudesse dizer que o Imagine do John Lennon seja o hino do monantropismo do Viktor Frankl. Mas é essa perspectiva que ele vai trazer pra gente. Vejam só essa frase dele. É também minha convicção de que a humanidade só terá chance de sobreviver se encontrar uma tarefa que todos possam desempenhar solidariamente, animados por uma mesma vontade de encontrar um sentido. A verdade é a seguinte, pessoal, quando a gente olha uma perspectiva dessa e a gente olha para o cenário político do nosso país e do mundo, é verdadeiramente desanimador. Mas nós não podemos desanimar. Nós temos que tentar, em meio aí aos candidatos que estão disponíveis, muito mais do que ficar olhando se ele é de direita, se ele é de esquerda, olharmos a conduta dessa pessoa. Quem é essa pessoa? Qual é a postura dessa pessoa? Essa é uma pessoa que defende a paz, por exemplo, que defende a igualdade entre as pessoas? Ou esta é uma pessoa que a gente corre o risco de que ela irá promover opressão, violência, guerra? Enfim, são perguntas que podem nos nortear. Eu não ousaria dizer aqui o seguinte: olha, quem adota a logoterapia como uma filosofia de vida tem que votar em A, B ou C. Acho que isso não cabe a ninguém, pelo contrário, né? Isso seria uma imposição, totalmente contrário ao pensamento de Viktor Frankl. Mas sim, acredito que a partir desses conceitos que a gente lê aqui na logoterapia, próprio exemplo da vida de Viktor Frankl, a gente é chamado a refletir e a procurarmos candidatos que possam contribuir para uma sociedade mais harmônica, uma sociedade mais igual, uma sociedade que procura justiça social e um sentido comum, como Frankl falou pra gente. E você, já sabe em quem vai votar nas próximas eleições? Leve em consideração um pouquinho o pensamento do Viktor Frankl, as ideias dele, que eu tenho certeza que isso vai ajudar você a fazer uma escolha melhor. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, comente aqui embaixo, né, qual foi já a sua experiência com a política, se você é daqueles que gosta, se você é daqueles que está decepcionado, o que você achou do pensamento político de Frankl, e a gente se vê no próximo vídeo.